A paz do Senhor a todos. Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu quero atender até um pedido, de um membro da igreja. Pediu para que nós falássemos um pouco a respeito da maçonaria, né? E então nós vamos falar um pouco a respeito disso, a respeito da maçonaria hoje. Amém? Bom, gente, eles são conhecidos muito como uma sociedade secreta, né? Existe muita coisa na maçonaria que ainda é bastante, que não é muito divulgado, que é bastante escondido, né? Só que eles próprios, eles não se intitulam uma sociedade secreta, mas eles se consideram pessoas, uma sociedade discreta, vamos dizer assim, né? Quando começou tudo isso, né? Quando começou, existe algumas algumas datas, né, para não existe um dado exatamente muito concreto, muito certo para comprovação do início da maçonaria. Há, por exemplo, algumas vertentes que falam a respeito do início da maçonaria durante o reinado do rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, né? Mas tem outras vertentes que falam dela começando até um pouco antes. Depois tem outra que fala a respeito do início da maçonaria na Idade Média, né? Falam, por exemplo, do início dela há mais ou menos 300 anos atrás. Enfim, não existe uma data específica, não se sabe ao certo quando todo este segmento da maçonaria ele de fato começou. O que significa a palavra maçonaria? A palavra maçonaria, o sentido da palavra é pedreiro, né? Como começou tudo isso? Começou exatamente com alguns pedreiros que se reuniam para discutir de maneira mais separada, de maneira mais reservada, conceitos a respeito de construção, né, dessas coisas todas, e a partir daí esse movimento foi crescendo até que se torna lá mais para frente uma sociedade. O que eles defendem, né? Qual é, na verdade, a defesa? Eles se dizem uma sociedade preocupada com o bem-estar do ser humano, né? Preocupada com o crescimento do ser humano, com o equilíbrio das coisas, com a igualdade entre as pessoas. É um pouco contraditório tudo isso, porque eles são, genuinamente falando, uma sociedade de homens, né? E eles são uma sociedade meio que exclusiva, não entra qualquer pessoa. Eles têm, na verdade, uma preferência, né, por uma reunião de pessoas da alta sociedade, pessoas já bem-sucedidas, pessoas melhor posicionadas durante a sociedade. Então eles são um grupo, se consideram um grupo meio que selecionado, mais exclusivo. Então é um pouco contraditório essa questão, né? Eles têm um trabalho muito voltado para a filantropia, né? Eu assisti algumas reportagens falando a respeito deles, inclusive assisti uma reportagem de um graduado dentro da maçonaria, né? Um grau 33. Eles possuem graus de crescimento lá. Então, o grão-mestre que eles chamam, né? Que seria o grau 33, é o grau máximo da maçonaria, e isso só é concedido a pessoas que estão lá há muito tempo dentro da maçonaria, que já cresceu lá dentro, que
enfim, que foi crescendo grau em grau até chegar ao 33º grau, que é o grau mais elevado dentro da maçonaria. Eles chamam, por exemplo, os seus templos, né, que nós chamamos de templo, né, como eles chamam de loja, né, a loja maçônica. E eu quero tocar em alguns pontos aqui que eu considero eles realmente muito importantes, né? Por exemplo, o que diz respeito à Bíblia. Como eles consideram a Bíblia? O que é a Bíblia para os maçons, para a maçonaria? A Bíblia para eles é mais um manual de regras, por exemplo. Para eles a Bíblia tem o mesmo valor, né, do Alcorão, tem o mesmo valor de todas as outras literaturas que tratam exatamente dessas questões da religião e tudo mais. Então, para eles a Bíblia não é como nós entendemos, né, a palavra de Deus, a verdade de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E para nós a verdade absoluta é a palavra de Deus. Para a maçonaria não. Para a maçonaria a Bíblia ela é, assim como tantos outros livros, né, considerados sacros por outras religiões, a Bíblia ela é também apenas mais um desses livros que dentro do conjunto, dentro do todo, faz parte, né, dessa literatura espiritualizada para que os homens tenham como referência. Então, outra coisa, né, que eu acho importante, eles têm lá qual é a maior entidade, né, espiritual da maçonaria. Eles chamam de Gadu. O que seria Gadu? Gadu seria o grande arquiteto do universo. Eles não se intitulam uma religião, né? Mas, na verdade, se você for apurar, for fazer uma boa pesquisa, antigamente tudo era muito escondido dentro da maçonaria, mas hoje tem muita literatura, né? Se você for pesquisar, não é tão difícil de você encontrar. Tudo isso que eu estou falando aqui é até de fácil acesso para você conseguir encontrar essas informações. Eu não estou trazendo aqui exatamente todos os dados com relação a onde tirou, mas tudo isso foi tirado de literaturas maçônicas, né? de fontes maçônicas. O nosso vídeo geralmente ele é curto, então não dá tempo de eu sair aqui lendo tudo isso, mas é fácil de você encontrar, você não vai ter dificuldade para descobrir tudo isso que eu estou falando aqui. Uma coisa que eu acho importante falar dentro dessa questão, né, que eu falei da Bíblia, deste Gadu, que eles chamam de o grande arquiteto do universo, isso aqui é um ponto que eu acho extremamente importante nós falarmos. Quem é Gadu? Gadu, para eles, é o Deus único. Então, por exemplo, para eles é a mesma coisa. Gadu, você pode chamar Gadu, por exemplo, o nosso Deus do cristianismo, como você pode chamar lá o Deus, né, do islamismo, Buda, Baal, enfim, eles englobam tudo dentro da mesma palavra. Então, para quê? Para que isso torne tudo mais. Por isso eles não se intitulam religião, eles se intitulam uma sociedade organizada que tem como principal objetivo melhorar a sociedade mundial, melhorar as relações entre os homens, né? Enfim. E quando eles colocam essa entidade, né, como central, como Gadu, por exemplo,
O que que eles estão... Isso aqui é muito importante entender. O que que eles estão dizendo com isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma atitude relacionada ao ecumenismo, que é a unidade das religiões, muito explícita, né? Quando eles colocam esse Gadu como sendo o Deus que todas as religiões praticamente adoram, então você pode colocar aqui como Gadu, se você é um muçulmano, Gadu é o Deus dos muçulmanos. Se você é um budista, Gadu também se engloba dentro de tudo isso. Por quê? Porque eles consideram que esse grande arquiteto do universo é exatamente o mesmo Deus, que as pessoas dão nomes diferentes, mas trata-se da mesma entidade espiritual, do mesmo Deus de todos, não é? Então, daí essa liberdade, essa facilidade para se receber qualquer tipo de religião. Eles não têm lá um vínculo, né, com uma religião específica. Então você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser islâmico, você pode ser kardecista, enfim, você pode ter a religião que você quiser e fazer parte da maçonaria, porque o que se prega lá é que você não precisa sair, mudar o seu segmento religioso, você permanece fazendo o que você faz, adorando o Deus que você considera correto, e ainda assim participa da maçonaria e você vai ser aceito lá. Existe todo um critério para que você entre e para que depois você seja iniciado dentro da maçonaria. Mas enfim, você pode continuar adorando o Deus que você considera correto, porque dentro da sociedade, dentro daquilo que eles pregam, não tem nenhum problema. Então você continua servindo quem você serve como Deus e está tudo bem, porque todos são aceitos lá dentro da sociedade, né? E aqui eu quero abrir um parêntese aqui, porque a Bíblia não nos dá, lembrando que nós estamos comparando todos esses segmentos com a palavra do Senhor, com o Evangelho, né? E como eu disse, eles não se consideram uma religião, mas de fato são. Por quê? E é importante frisar isso aqui. Eles possuem uma sociedade organizada, eles têm um culto, eles têm, por exemplo, nas reuniões, que geralmente são semanais, eles têm uma oração de início dessa reunião, eles têm lá um altar de adoração, né? E dentro deste altar eles têm lá, como já disse, este Deus que eles chamam de Gadu, que seria o grande arquiteto do universo, e dependendo das pessoas que estão fazendo parte, por exemplo, daquela reunião, este Deus pode ser o Deus da religião que estiver sendo adorada naquele dia, não importa qual seja ele, no caso, né? Então eles têm lá um altar, eles têm toda uma liturgia, né, de culto e tudo mais, enfim. Embora eles não se intitulam uma religião, de fato são na prática, né? Então é importante entendermos isso. A Bíblia diz que existe um só Deus, né? E é o Deus que cremos, que é o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, o Senhor que fez os céus e a terra. Mas aqui dentro da maçonaria não. Dentro da maçonaria não tem como você afirmar que, na verdade, este Deus que criou todas as coisas é o Deus de todos, né? E nós sabemos que, biblicamente falando, não existe base bíblica para isso, né? Onde estão os maçons? Na verdade, os maçons, eles dominam praticamente todas as classes da sociedade, né? Um dos vídeos que eu assisti, neste vídeo, era um grau 33, né, dentro da maçonaria, era alguém já graduado.
ele falava sobre o preparo, né? Então, eles têm todo um trabalho de preparo, de ensinamento, que começam, por exemplo, com crianças de 8 até 21 anos, preparando dentro dos dogmas da maçonaria, dentro de todo o ensinamento maçom, né? Então, eles são realmente muito organizados, né? Uma das coisas que me chama a atenção, e aí eu quero chamar também a tua atenção dentro disso, é a unidade. Eles são extremamente organizados e a unidade dentro da maçonaria é algo muito forte, é algo realmente muito enraizado, sabe? E isto falta dentro, por exemplo, da igreja. A igreja ainda não entendeu a força que ela pode ter se nós deixarmos de ser muitos e nos tornarmos de fato um corpo, sabe? Uma igreja unida, uma igreja que vive dentro de um mesmo propósito, porque infelizmente ainda nós somos muitos. E por sermos muitos, perdemos força, perdemos alcance, perdemos realmente muito terreno dentro do mundo espiritual. E aí quando você vai estudar e vai observar uma organização como esta, por exemplo, você vai perceber lá que é um corpo extremamente organizado, extremamente unido, vivendo realmente dentro de um propósito, dentro de uma meta, e por essa razão eles conseguem e estão conseguindo crescer, estão conseguindo se estabilizar, se estabelecer, né? Nós temos muitos senadores, prefeitos, governadores, presidentes da República. E, infelizmente, nós temos também dentro da maçonaria muitos pastores, presbíteros, líderes evangélicos, líderes, na verdade, de todos os segmentos religiosos que fazem parte da maçonaria. E, infelizmente, nós temos pastores lá. E talvez fique a pergunta, né? Mas por que pastores? Primeiro, por falta de entendimento, eu acredito, por falta de compreensão real do que é o Evangelho, porque se você observar dentro, né, de toda a liturgia, até dos cultos, das reuniões deles, algumas coisas que eu li, que eu assisti, há uma procura. A sociedade, na verdade, ela vive exatamente a procura de encontrar respostas, saídas, uma solução para a sua existência. E a maçonaria não é diferente, né? Só que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, nós fomos alcançados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a verdade. Então, ele é a resposta para todas as coisas, né? Mas aí nós vamos encontrar segmentos como esse crescendo, porque o homem continua à procura de solução. Quais são, na verdade, os pilares, né? Eu queria destacar duas coisas que são muito fortes dentro da maçonaria. Quais são os pilares? É exatamente isso, o poder. Poder e a unidade. E as duas coisas são entrelaçadas e elas andam juntas, porque é exatamente essa organização, este corpo unido, este corpo vivendo dentro de um mesmo propósito, que os torna tão fortes, que os torna tão grandes e dá a eles o poder de estar presente hoje em todas as classes da sociedade. Nós vamos ver esse princípio, por exemplo, dentro de um episódio bíblico, como lá na Torre de Babel. O que foi, na verdade, aquele episódio da Torre de Babel? Homens que se organizam. E aí você já vê um princípio da maçonaria já acontecendo lá atrás na Bíblia. São homens que se organizaram com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo
e eles começaram a criar aquela torre. Se você pegar aquela torre, ela era uma espécie de uma pirâmide feita em blocos, e qual era o objetivo deles? Era alcançar as alturas, era ter domínio, era estar realmente com o controle das coisas. E não é diferente disso. Você vai observar, por exemplo, dentro da questão da maçonaria, eles lutando muito contra, por exemplo, autoridades estabelecidas. Daí o choque, principalmente com a questão do cristianismo, porque nós cremos num Deus único, num Deus que se estabelece como governo, como Senhor do céu, Senhor da terra, o Deus de todas as coisas, um Deus que é a verdade, a sua palavra, ela é a verdade absoluta. Nós conhecemos a Bíblia como a palavra estabelecida por Deus, inspirada por Deus, como a verdade de Deus estabelecida para as nossas vidas. E tudo isso é combatido, por exemplo, pela maçonaria, de maneira muito forte, de maneira muito veemente, onde se estabelece que não existe uma verdade absoluta, não existe uma convicção absoluta, mas é exatamente esse conjunto, essa unidade de propósitos que pode estabelecer o equilíbrio para que as coisas de fato aconteçam de maneira coerente e correta. Por exemplo, no que se trata da salvação, tudo isso faz com que eles acreditem que o homem ele precisa exatamente se organizar, e o homem sozinho tem capacidade intelectual de, organizado, ele conseguir alcançar equilíbrio espiritual. Você vai observar que todos esses segmentos eles dão uma volta, mas eles acabam se estabelecendo com algumas regras e com algumas vertentes de crença que são muito parecidas, que são muito aproximadas, né? Quem era, por exemplo, Jesus? Quem é Jesus dentro da maçonaria? Jesus, ele é um mestre moralista, né? Ele é alguém iluminado, né? Diferenciado, mas eles não têm, por exemplo, Jesus como Deus, não tem Jesus como Salvador. Eles não acreditam, por exemplo, que o homem precisa de salvação. O homem não precisa ser salvo. O homem precisa, sim, se organizar para que, enfim, ele se estabeleça como um ser equilibrado, como um ser organizado. Então, ele não precisa de salvação. Ele precisa de Deus para trazer para ele este equilíbrio, mas eles não acreditam que o homem está perdido, que o homem se perdeu, né? E a Bíblia ela vai de maneira muito forte mostrar para nós exatamente outra situação, mostrar outra realidade. A Bíblia diz que todo homem pecou, todos pecamos. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então há uma necessidade muito grande de que nós nos acheguemos ao Senhor, compreendamos a soberania de Deus e entendamos o amor de Deus expresso, estabelecido e externado para todos nós na pessoa de Jesus Cristo, né? E aí eu quero, né, para finalizar, tocar exatamente nos pontos que eu considero importantes. Tem muita coisa que dá para a gente falar a respeito disso, mas tem muita coisa também que é especulação, e eu quero tocar nos pontos principais e deixar isso claro para mim e para você, relacionado à questão da maçonaria, que é o quê? O primeiro ponto, a Bíblia. Eles não consideram a Bíblia a verdade absoluta de Deus. Eles consideram a Bíblia apenas mais um livro. Jesus é apenas um homem diferenciado, um homem que foi realmente iluminado, moralmente falando perfeito, mas apenas mais um homem. No que diz respeito a Deus, quem é Deus para ele?
para eles. Deus é exatamente essa entidade, ou vamos dizer assim, essa cifra, né? Porque Gadu significa, na verdade, grande arquiteto do universo, como eu já disse. E quem é Gadu, quem é esse grande arquiteto do universo, é o Deus de todo mundo, é o Deus que engloba todas as religiões. E a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, Pai de todos, que opera tudo em todos. E este Deus Todo-Poderoso é o Senhor da Bíblia, é o Deus que enviou Jesus para nos salvar, é o Deus que também é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, enfim. Amém? E eles não acreditam nisso. Então, na verdade, só esses 3 pontos já são mais do que suficientes para que nós não creiamos nisso. Outra coisa é uma sociedade exclusivista que só aceita dentro dela homens e que de um tempo para cá isso está acontecendo algumas aberturas, né, para que algumas mulheres participem de de algumas reuniões, mas ainda é uma sociedade bastante exclusivista, né? Não acreditam que o homem precisa de salvação, e a Bíblia é muito clara dentro disso, que sim, nós, se não formos alcançados pela palavra de Deus, e se não formos salvos por Jesus Cristo, estamos todos perdidos. Enfim, esses pontos eles são mais do que suficientes para que você não vá por esse caminho. Infelizmente, por que há tanta procura? Porque nós sabemos que o homem, desde sempre, ele está atrás do poder, ele está atrás realmente de ter o comando das coisas e todo esse... Eles são, na verdade, uma sociedade sincretista que acredita em tudo, e nós sabemos que a verdade não está no todo, a verdade está em Jesus Cristo, e, e a procura da sociedade, né, exatamente por isso, por ter poder nas mãos, por ter autoridade nas mãos, por poder ter o comando das coisas, enfim, é isso que faz os homens procurarem esse tipo de coisa, né? E eu quero finalizar dizendo algo muito sério. E por que crescem tanto? Como eu já disse, porque há unidade entre eles. E a unidade deles tem feito com que eles se tornem cada vez maiores e tenham maior alcance e tenham mais poder nas mãos, e, e todo este mistério que gira em torno, né, da maçonaria acaba chamando muito a atenção das pessoas, e por isso ela é procurada e por isso as pessoas estão, sabe, entrando. E infelizmente, como já disse, por falta de entendimento, por falta de compreensão do mundo espiritual, temos pastores envolvidos, temos homens, ministros do Evangelho que estão lá dentro de tudo isso, por falta de entendimento, por falta de revelação, mas também por objetivos que não são genuinamente gerados por Deus através da sua palavra dentro dos nossos corações. Por isso, corre disso. Por isso, se você, por alguma razão, for convidado, chamado a conhecer, o meu conselho para você é: se afaste. Não existe compatibilidade entre o Evangelho e esse tipo de prática, esse tipo de conduta. Amém? Há um só Deus, há um só Senhor, que é Pai de todos, que é Deus sobre todos, e é este Deus que nós servimos, é este Deus que nós adoramos, é a Ele que nós reverenciamos, e é Ele, na pessoa de Jesus Cristo, o único capaz de nos salvar, capaz de nos transformar. Só uma coisa que eu queria dizer para finalizar aqui. Quando você entra para a maçonaria, você faz lá um juramento. E qual é o juramento? Você é uma pessoa antes da maçonaria e você se torna nova criatura depois que você entra na maçonaria. Você entendeu?
Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de bênção, de glória. Em nome de Jesus. Amém.